Hoje nós temos aqui face a face com a majestade de Deus. Uau. Não é? E nós temos em Daniel 3, 24, 29, que é um texto assim que nos deixa bem assim, nos traz assim a clareza, né, dessa questão do rei estar face a face com Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, e serviram e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Não é? Nós temos um texto aí bem profundo aí. O rei Nabucodonosor é um grande exemplo de alguém com um tipo de entusiasmo absolutamente mal aplicado. Ao mesmo tempo, porém, ele se torna um exemplo ainda melhor do que acontece quando um homem se encontra face a face com a majestade de Deus. Um homem poderoso, cheio de orgulho, criou um Deus de ouro com 26 metros de altura, a que todos seus súditos teriam de adorar, mas 3 servos de Deus se recusaram a curvar diante da estátua. Por isso o rei mandou queimá-los. Naquele dia, o rei viu bem de perto a infinita diferença entre Deus de Israel e o ídolo que havia construído. Diante dos olhos atônicos do rei, Deus realizou um grande milagre que o deixou juntamente com testemunhas boquiabertos. O rei jamais seria o mesmo, pois ele, antes desse pois ele aí, né, que nós vamos entrar depois, nós entramos depois, nós vamos entrar com ele. Que confusão depois. O Rogerinho. Pois com ele, aí nós vamos entrar com ele. São todas as coisas. São todas as coisas. Amém. Dele para ele. Dele para ele. E nele. E nele. Tudo foi feito nele e nada do que foi feito sem ele se fez. E essa é a certeza que nós temos a respeito do nosso Senhor. E isso demonstra a majestade e o poder do nosso Deus, que é poderoso. Então, uma coisa interessante, Guerra, é que dá para a gente conseguir imaginar uma estátua de ouro construída, e não era uma estátua pequena, era uma estátua que, no meio de uma planície, como é chamada a planície de Sinear, onde ficava o reino da Babilônia, provavelmente seria vista de uma distância muito grande, porque 26 metros não é pouca coisa.
Então, a gente fazendo uma proporção, mais ou menos daria... que 26 metros são 26 São metros. 26 metros, é mais ou menos um edifício de 8 andares, no mínimo. Bem alto. Né? Então, bem alto e no meio de uma planície, onde isso poderia ser visto. Qualquer lugar veria. Você veria. E ainda uma outra característica daquela região é a abundância do sol. Né? Então, pouca chuva, pouca umidade, poucas nuvens, então o sol muito intenso. Sim. Agora, imagina esse objeto enorme dourado, né? Porque foi feito de ouro, refletindo a luz do sol e o quanto isso era realmente admirável. Com certeza. Agora, exatamente, parece um contraste que Deus ele vai agora operar, né? O Deus que criou o sol opera impedindo o calor do fogo. Não na estátua, mas nos seus servos. Porque a estátua é uma estátua. Mas os servos de Deus têm um outro nível de cuidado de Deus. Então, Deus traz juízo sobre o ídolo? Sim, mas ele tem um cuidado muito maior com os seus servos. Isto é, Deus está muito mais preocupado com aqueles que o servem do que com aqueles que se levantam contra ele, porque Deus sabe quem ele é. Deus não precisa de nenhuma palavra de afirmação ou nenhuma massagem na sua autoestima e nem na sua identidade. Deus sabe exatamente quem ele é. Ele em si mesmo ele é referencial. Ele é referencial, não é? Então aquela estátua iria brilhar, mas iria brilhar mesmo sendo ouro, mesmo tendo aquela altura e mesmo estando naquele lugar, no meio de uma planície, ela só iria brilhar a luz que ela pudesse receber daquilo que Deus já fez. Então, agora, livrar os homens do fogo, não é? E o texto diz de uma fornalha sobremodo acesa, isto é, já era uma fornalha e ela foi alimentada para ficar muito mais quente. Sim. Né? E Deus ali livrou os seus servos. E é interessante o texto, porque nem chamuscados, isto é, nem cheiro de fumaça eles tinham. Então, é algo assim fantástico o que Deus fez e como, né? Não somente Deus honrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas como Deus manifestou o seu poder e a sua majestade para que Nabucodonosor visse quem era Deus. Eu acho que esse é o aspecto mais interessante desse texto. Com certeza. O que Deus tem como um propósito de manifestar a sua glória para outras pessoas. Né? E eu vejo que Deus poderia ter livrado os três de uma outra maneira, mas daquela maneira Deus não só livrou os três, mas manifestou a glória dele diante do rei, e o rei realmente pôde falar aquilo que ele falou e que é o que nós vamos ver daqui para frente nos itens separadamente. Então, creia, se você é fiel com Deus, Deus está preocupado com você. Ainda que aquilo que esteja acontecendo com você não era o que você queria que acontecesse, mas Deus continua colocando esse quarto homem no meio da fornalha para te guardar e fazer com que você alcance os propósitos que Ele tem para a sua vida. E assim, manifestar a glória dEle para aqueles que estão de olho em você. Amém. Nós temos aqui algumas participações. Olá, bom dia. Aqui o irmão Alexandre, do bairro Leblon. Ótimas programações, Deus continue abençoando a todos aí e paz do Senhor. Obrigado, viu, querido? Pastor Rogério, bom dia. Queria pedir muita oração para que eu consiga um emprego e estou ficando desesperada. Às vezes penso em ir para bem longe, mas minha família precisa de mim. Cada dia que passa sinto mais falta do meu pai. Parece que depois que ele se foi, as coisas ficaram pior. Não consigo mais me sentir feliz. Ainda sinto que eu poderia ter ajudado ele. Lembro até hoje ele me olhando, caindo lágrimas em seus olhos. Nunca vi meu pai daquele jeito. E desculpa, pastor, sou Maria de Bideité. Deus abençoe vocês. Você não precisa pedir desculpas não, minha irmã.
E, graças a Deus, o Senhor tem levantado homens e mulheres, né, assim, disponíveis para poder ajudar e auxiliar nesse processo. Eu entendo que essa é uma área que ainda está aberta, exposta na tua vida, né, essa área da perda, não é? E você precisa tratar disso. Nós temos falado aqui, reiterado, né, diariamente a respeito de uma das frentes do Ministério Clínica da Alma, que é a ajuda no luto. E eu percebo que você ainda está enlutada e você precisa de ajuda nesse sentido. Então, olha, entre em contato conosco, entre em contato com a Clínica da Alma, não é? E, olha, nós temos as reuniões todas as quartas-feiras, que são encontros de vivência, de terapia nessa área, justamente para você poder superar essa situação, tá bom? Então, entre em contato, dê o seu nome, esses atendimentos são gratuitos, a terapia ali de apoio no luto é gratuito, você não precisa pagar nada. Então, assim, programe-se e vá, eu tenho certeza que você vai ser muito ajudado e Deus tem levantado a vida da pastora. Então, assim, na realidade é isso, não é? Eu vou pedir para a produção colocar, então, aí os nossos telefones, o local, né, onde funciona, ali na Central das Redes, na rua Manuel Macedo, 1324, atrás do Hospital Belo Horizonte. E aí você pode ir diretamente lá na quarta-feira, a partir das 13h30, ou você pode entrar em contato e deixar o seu nome, já fazer a reserva do seu nome para você poder participar, então, dessa terapia, tá bom? Creio que vai ser uma bênção na sua vida, creio que vai ser muito importante para você, até mesmo para estabelecer essa plataforma para você poder romper e fazer as outras coisas que você precisa fazer, não é? E que você não pode carregar esse sentimento de que você poderia ter feito mais, o que você fez foi insuficiente, né? Então, isso é uma coisa muito importante, né? Precisa acontecer. A paz do Senhor. Meu esposo é um homem temente ao Senhor, com desejo de fazer as coisas certas e luta para não haver injustiça e corrupção entre o seu trabalho. Mas é a partir do gerente que tudo começa. Ele diz que quanto mais o bem procura fazer, só recebe o mal, e que não está vendo nenhuma vantagem em praticar o bem. Eu lhe falo que o galardão dele está no céu. Eu o vejo como um homem de Deus e fico triste com as dificuldades que ele enfrenta. O que lhe falar para que não venha desistir de perseverar, mesmo em meio às injustiças e à ingratidão? Tem que, muitas vezes, até o falar nesse sentido pode sufocar a pessoa, entendeu? Então eu acho assim que seria bom mais orar para essa pessoa. Porque o esposo dela. Ele está numa situação circunstancial, não é? Ele está com autoestima baixa e tal. Então seria bom você orar, talvez o falar não vai resolver. Ou direcionar ele para um tratamento, um acompanhamento pastoral. Talvez você não seja a pessoa indicada para falar alguma coisa com ele nesse momento. Pede a Deus para levantar alguém, ou direciona ele a alguém, ou conversa com o líder para que possa procurar incentivá-lo e tirar esse desânimo da mente dele. Muitas vezes o inimigo pode estar até criando uma fortaleza na mente aí, para ele criar autodefesas e até desanimar, né? Oração aí é o momento, eu creio que é isso que tem que ser feito. Até porque a palavra de Deus já estabelece isso, né? Ou seja, todos aqueles que escolhem viver, né, piedosamente vão sofrer perseguição, não é? Então, assim, é uma verdade, não é? Mas a gente sabe que na prática é um desafio muito grande, não é? Mas isso precisa ser afirmado no coração dele, que viver piedosamente, honrando o Senhor, fazendo as coisas corretas, né, vai sofrer perseguição, mas olha, a honra, o valor, a glória vem do Senhor, e o Senhor, Ele levanta aqueles, sabe, que vivem piedosamente. O Senhor é o que os exalta. Não pode esperar nada das pessoas, pode ser até um amigo muito próximo, mas você escolher fazer as coisas corretamente, direitinho, vai receber oposição, né? Mas ele tem que entender que é o Senhor que o honra e é o Senhor que vai exaltá-lo, né? No nome de Jesus. Nós temos aqui, ele viu o poder de Deus.
Não é? Então, ali, ele viu que existe um poder maior do que o poder dele. Que ele está debaixo de um Deus poderoso, né, que está acima de todas as coisas. Então, o que ele viu ali, naquela fornalha? O poder de Deus. E é muito interessante, Guerra, e eu gostaria até de comentar um pouquinho a respeito da última mensagem que você leu, Rogério. Porque tem muito a ver com a questão que a gente tem falado, que é basicamente o centro do livro de Daniel, que é a questão da escolha para não se contaminar, e mesmo no meio de um lugar onde impera, né, toda sorte de malignidade, a pessoa tem a opção de se manter fiel aos seus princípios. Sim. Então, é isso que nós vimos na vida de Daniel e temos falado a respeito disso. É isso que nós estamos vendo agora na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo todo mundo se curvando, eles tomaram uma posição de não se curvar. Mas porque eles tomaram essa posição de não se curvar, o poder de Deus pode ser manifestado e Deus os honrou por isso. Então, muitas vezes, o que nós precisamos fazer é acreditar no Deus a quem servimos, que é um Deus realmente poderoso e que não vale a pena abrir mão dos princípios e das convicções que a gente tem. Por quê? Porque tudo está no controle do Rei, do Deus. Então, olha bem, esses três viraram e falaram, né? Falamos isso a respeito de um programa anterior. Se o meu Deus quiser nos livrar da tua mão, ó Rei, ele nos livra. Mas se ele não quiser, né? Tampouco nos curvaremos diante da sua estátua. Então é isso. Então as pressões são muitas? São. O mundo jaz no maligno, vivemos nesse mundo, né, debaixo das artimanhas do príncipe desse século, sim, mas o poder de Deus se manifesta quando nós permanecemos fiéis, quando nós não nos curvamos, quando nós não desanimamos. E eu acho que essa é a melhor palavra para o seu esposo. Amém. E esse é o melhor exemplo. Não se curve diante das circunstâncias, mas confie no Senhor, porque Ele vai te exaltar. Com certeza. Né? E o mais Ele fará. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza? Com certeza. Trancou o disco. Trancou o disco. Só no lugar. Olá, pastores queridos. Estou sempre assistindo o programa e às vezes é preciso ter inteligência para entender o que vocês falam. Não, querido. Não é nada. Na realidade, não é inteligência, não. É só sabedoria. E isso Deus dá gratuitamente. Só buscar, viu? E ainda mais eu sei que é você, né, Tiagão? Então, precisa... É só buscar e o Senhor te dá, com certeza. A interpretação ela é sofisticada. Jesus abençoe vocês. Estou retomando aos poucos as atividades. Graças a Deus. Amém, querido? É isso aí. Forte abraço, mestres Rogério, Little Roger... Aí. E Mr. Guerra, 3 para você. Aí 4 para você, viu? Eu sei que está te chamando Mr. M, mas não é Mr. Guerra. Tá bom. Temos mais uma aqui. A paz do Senhor, pastores, Deus abençoe. Não quero ser identificado, tudo bem. Por favor, gostaria muito que me respondessem. Sou casado há 10 anos, oro pela salvação do meu marido. Ele é muito resistente à palavra. Não se importa comigo, tem tendências ao adultério, maldição familiar. Já pensei em separar por várias vezes. Por favor, me orientem, porque às vezes eu acho que Deus não vai alcançá-lo pela dureza do seu coração. Deus abençoe. Rogério, aí é uma situação que a gente não tem como prever e julgar. Né? Porque quem pode avaliar o coração é Deus, não é a gente. Deus não nos fez como juiz, nem Jesus se posicionou como juiz. Vai vir um dia em que ele vai julgar, mas não foi essa a função dele quando esteve no nosso meio e não nos deixou, né,
isso como parte do nosso ministério. Então, mais na frente, né? No porvir, julgaremos juntamente com ele, mas por enquanto não. Então, avaliar se ele será alcançado ou não, você não tem como fazer. À medida da dureza do seu coração, você não tem como também avaliar, porque de repente as atitudes que são estereotipadas não revelam exatamente aquilo que ele tem dentro do coração. Isto é, aquilo que é aparente pode não ser, na realidade, aquilo que ele tem por dentro, não é? Agora, essa questão dessa atmosfera familiar com relação ao adultério, isso pode trazer um peso? Com certeza. Mas você, se posicionando em Deus, como uma só carne com Ele, vai poder, orando por Ele e assumindo a posição de intercessora pela sua família e pelo seu marido, com as armas que o Senhor te deu, e aos poucos neutralizando essa força espiritual maligna que pode vir de uma herança geracional ou de uma herança familiar. Tá certo? Agora, qual é a orientação da palavra de Deus? A orientação da palavra de Deus é que a mulher que pertence ao Senhor e é serva do Senhor, casada com um homem que não é servo do Senhor, que ela permaneça nessa posição. Se o homem quiser ir, que ele vá, mas ela permanece nessa posição. Essa é a orientação que Paulo dá. Então essa é a orientação que eu te dou. Permaneça na sua posição como mulher santa, porque a mulher santa edifica o seu marido. Amém. E santifica o seu marido. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.